Logisteto Kyrio Theagathos Alleluia. Otiston neonato eleos aftu alleluia. Exomo Logisteto Theata Thean Alleluia. Otiston neonato eleos. Olá, meu amigo, minha amiga, você que está assistindo aí, esse é o terceiro tema. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna e conosco aqui temos a presença do Anderson. Anderson, que é formado em História, também tem contribuído muito com esse trabalho. Aqui do meu lado direito e à esquerda de vocês temos o Jeff. Jeff também é na área da pedagogia, também veio contribuir conosco. E vamos mergulhar nesse estudo. Eu vou pedir para o Jeff, pode ser, Jeff, fazer uma oração para a gente começar o estudo? Graças te damos, ó Pai, pela oportunidade, o privilégio, Senhor Deus, de estarmos aqui estudando juntos, Senhor Deus. Mais da Tua Palavra, mais daquilo que Tu queres, Senhor Deus, mostrar para nós sobre todas as coisas, Senhor Deus. Aqui para termos revelado que a Palavra, a Tua Palavra, temos revelado, Pai. Amém. Venha nos abençoar, Senhor Deus, venha nos dar sabedoria, principalmente, ó Pai, entendimento, para que nós juntos possamos aprender cada vez mais. Amém. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Muito bem. Então, a mensagem para a igreja em Esmirna é uma mensagem muito importante. Então, aqui começa assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. De quem está falando aqui, irmão? Está falando do próprio Cristo, né? Amém. Jesus, que toda a história, que morreu na cruz pelos nossos pecados, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele esteve morto, mas hoje ele vive pelos séculos dos séculos. Amém. Está lá intercedendo por nós. Está intercedendo por nós. É interessante, irmão Pedro, irmão Jefferson e os irmãos que estão aí. Na lição passada, nós estudamos sobre a igreja de Éfeso. Sim. Nós compreendemos que a igreja de Éfeso foi um período profético que começou no ano 31 da morte de Cristo até o ano 100 da morte do último apóstolo João. E na igreja de Éfeso houve grandes perseguições pelos pagãos contra os cristãos. Por exemplo, de perseguição foi o Nero, foi Domiciliano. E a igreja de Esmirna é uma igreja também muito perseguida. É uma igreja que foi a mais perseguida. A mais perseguida pelos pagãos, com certeza, foi a igreja de Esmirna. É uma igreja que começou no ano de 100, a morte do último apóstolo, até o ano 313. Então, começou no segundo século e vai até o terceiro século. Então, uma igreja que, infelizmente, ela foi muito perseguida, uma perseguição severa contra o cristianismo naquele período. E essa história que nós vamos contar um pouco sobre como foi essa perseguição, qual é o contexto que viveu a igreja de Éfeso, e qual é o ensinamento para a gente. Nós vamos extrair hoje nesse estudo, vocês que estão aí vendo, o que nós vamos extrair para a nossa vida espiritual. Será que essa perseguição, nós vamos ver mais daqui para diante, traz alguma riqueza, algum conhecimento para nós? E falando em riqueza, ela está falando, irmãos, conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Eu até coloquei em parênteses ali. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Aqui tem um detalhe, né, que houve uma ajuda também da perseguição junto com os judeus, né? Os judeus também sempre foram perseguidos, mas nessa altura eles contribuíram para perseguir os cristãos. Conta que é isso, irmão? Conta essa história. É o seguinte, que nós sabemos que os cristãos já adoravam um Deus verdadeiro. Sim. De maneira alguma eles se voltaram a outro Deus. O que aconteceu? O cristianismo estava crescendo muito naquele período. Alguns até diziam assim, até o próprio César, Diocleciano e demais, que cresceu de uma tal forma, o cristianismo, que a preocupação dos pagãos é que o cristão praticamente apagasse a cultura romana naquele período. Então, havia uma preocupação muito grande. E uma coisa também que aconteceu, usado por Satanás,
um homem conhecido como Galério, que era um homem que foi futuro sucessor de Diocleciano. Mas se tornou imperador, né? Isso. Galério, o que ele fez? Ele tocou fogo 2 vezes no palácio e atribuiu isso aos cristãos. Engraçado, justamente o que Nero fez, ele fez igual. Né? Sempre a história se repete, né, irmão? Sempre os culpados dos flagelos, dos problemas, colocam sobre aqueles que estão perseguidos. Isso não vai ser diferente no nosso dia, mas lá tá. Mas daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre isso. Acontece que Diocleciano ele fez um decreto, conhecido como o decreto de Nicomédia, no ano 303, fazendo que uma grande perseguição contra os cristãos. Os bens dos cristãos foram confinados. Os cristãos foram obrigados também a adorar ao imperador deuses pagãos, e aqueles que não se adorassem o nome de Deus é conhecido como herege. Olha só, você vê como é que Ele perseguido pelos cristãos. E os cristãos eles foram fiéis. Então houve uma grande perseguição contra o cristianismo. acho que é a pior perseguição, como nós já maior falamos. da história dos pagãos contra os cristãos foi realmente a igreja de Esmina, uma igreja que sofreu muito. E segundo esse texto, por isso a tua tribulação, Jesus sabia o que a igreja ia passar. É interessante que a igreja de Esmina é uma igreja, a palavra Esmina ela vem de Mina, Você vai falar sobre isso. que era uma luma agradável desse cara. E a igreja de Esmina, Perfume, né? junto com a igreja de Filadélfia, foram 2 igrejas que não tinham reprovação por Deus. Deus não fez uma reprovação. A igreja de Esmina é como se fosse um aroma adocicado aos olhos de Deus. É agradável para Mas tu és rico, né? Jesus fala que elas eram ricas. perderam tudo por aquela perseguição. Eles Uau. falaram pobres. Mas, no entanto, eles eram ricos em fé, em graça, em amor. Uma igreja que realmente dava exemplo, Um bom testemunho. bom testemunho. Conta-se a história que no meio dessa perseguição, no ano 168 depois de Cristo, um grande bispo da igreja de Esmina, conhecido como Policarpo, Policarpo, né? depois que foi feito o decreto, pedindo a que ele foi perseguido, por até a fazenda, numa fazenda onde ele foi preso, quando ele estava naquele local, quando os soldados chegaram para pegar o Policarpo para levar prisioneiro, ele pediu que a mulher do fazendeiro fizesse a janta para eles, enquanto isso ele foi orar, de portas abertas. Mas o interessante é que ele não orava por si, mas ele olhava para os cristãos que iam ser perseguidos pelo Império Romano. E ele foi levado ao anfiteatro. Chegando lá, um governador conhecido como Status Quadrado. Esse governador, então, ele olhou para o testemunho de Policarpo, ao ponto que ele queria salvá-lo. Só que ele queria aquele amor de viva, aquele amaldiçoado Deus para que ele pudesse salvá-lo. Tentando de uma forma ajudar ele, mas também. Qual foi a resposta de Policarpo? Imagina. Por 46 anos eu servi. Ele nunca fez nada de errado comigo. Como posso eu amaldiçoar o rei que me salvou? E naquele momento, pegaram o Policarpo e jogaram. A multidão se virou. Ele estava judeu também juntos. Então jogaram o Policarpo no meio dos leões. Só que os leões estavam saciados de tanto devorar cristãos Que não deram muita não atenção. se deram muita atenção. Os judeus ficaram tão irados com aquilo que eles começaram a juntar lenha, fazer fogueira para que ele pudesse matar Policarpo. Tanto ódio O nisso. sábado já havia começado. Uau. Então a gente fica pensando assim, como aquele homem deu testemunho, como a igreja deu testemunho naquele período. Uma igreja realmente que Deus atraiu ao olhar de Cristo com todo carinho. Interessante, né? Então nós vimos aí que Deus via e Deus dizia, mas tu és rico, né? Então eles padeceram pelo amor a Cristo. E aí nós continuando o texto, pode ler ali, irmão, não temas. Não temas as coisas que tens que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres postos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ali fala de uma promessa. Né? Então Deus fez uma promessa de coroa. Agora eu faço uma pergunta. Quem que usa coroa? Pelo que você conhece, é só rei? Como é que é isso? É rei, rainha, príncipes? Príncipes, princesas, né? Mas é uma promessa que Deus, né, colocou para nós, então, né? De
retribuir, né? Aquela coisa de você ser fiel, você buscar a Deus sobre todas as Tem um prêmio, né? Tem, é um prêmio, né? É um prêmio. E esse prêmio é uma coroa, então, e é uma coroa da vida, fala ali. Ó. Mas que vida é essa? É uma vida de 80, 100 anos aqui, ou é o que é, irmão? Que vida é essa? Essa vida no mundo por vir. Amém. O reino de Cristo. Agora, é interessante que essa coroa, irmãos, essa coroa vem muito da cultura grega, né? Uhum. É um prêmio, né? As Olimpíadas ganhava uma coroa. Coroa de um ano, Certo? que era perecível, uma coroa perecível. E a coroa dos cristãos aqueles cristãos que forem fiéis vão ganhar uma coroa que jamais vai ser apagada. Uau! Ela vai durar uma eternidade. Só os vencedores vão ter esse direito de receber essa coroa. Então, você que está assistindo aí, meu amigo, saiba de uma coisa. Embora a gente passe por dificuldades, até receba a própria morte em resultado de ser fiel a Deus. Mas no final, como Deus prometeu a essa igreja, se estende a nós também nesses últimos dias. São períodos que a igreja atravessou. Já não existia mais ali, João, na última igreja que nós estamos em Éfeso. Foi ali o período de vida dele. Ali João já não existia mais, os outros estão esperando essa coroa também. Assim como eu e você, se formos fiel a Deus, nós vamos receber essa coroa. Detalhe, Pedro, uma perseguição de 10 dias, profeticamente, nós 10 dias são que vale 10 anos. 10 anos de perseguição. E foram realmente 10 anos de perseguição contra os cristãos. Foram no ano 313, com o decreto de Nicomédia, de Domiciano, que foi até no ano 313, No período de quando Constantino fez assumiu. o edito de Milão. cessou a perseguição aos cristãos. Mas foi uma perseguição de 10 anos que muitos cristãos morreram. Tanto é que só no período foram 800. Depois foi 1.500. E conta a história, Eusébio, do seu escrito, ele fala o seguinte, que ele viu casas de orações sendo queimadas. Nossa. Cristãos sendo arrastados. Ele dizia assim que as pessoas nos carrascos se revezavam, cansados de tanto matar cristãos. A espada tá A ali. espada dos carrascos estava cega ao ponto de quebrar. Nossa. Entendeu? Então foi algo terrível, cruel contra os cristãos. Foi um período difícil, um período de perseguição, mas aqui também tem a promessa está ali da coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Isso aqui nós vamos falar agora no finalzinho, depois eu quero aí fazer Isso está registrado no livro de A Apocalipse. mensagem que para a gente é essa, não tem mais as coisas que tem de sofrer. Uau! Essa mensagem é para nós, irmãos. Às vezes nossos irmãos estão passando por uma tribulação, uma dificuldade tão grande. A mensagem de Deus para você é essa, meu irmão. Não tem mais as coisas que tem de sofrer. Vamos passar por provações, por dificuldade, mas com Deus nós somos mais que vencedores. Amém. Amém. Alguém já sofreu primeiro por nós, e temos esse exemplo no passado, dessas pessoas que foram fiéis a ponto de terem jogado suas fés, né? Esse exemplo que você deu do Policarpo, que foi também um exemplo de um mártir, né? Que deixou aí sua marca, né? Então, muitas dessas histórias que nós vimos no passado servem para nós fortalecermos nossa fé, né? Essas pessoas foram fiéis a Deus, e Deus quer fiéis nesses últimos dias. E vamos lá, vamos seguir o estudo. Agora temos o contexto externo, contexto histórico. Esmirna, o irmão já falou que Esmirna é um aroma agradável, né, moderna. Esmirna era uma cidade comercial também, né? Uma das mais antigas cidades do mundo dos tempos passados, era uma cidade mais antiga que tinha. Era uma cidade portuária também, uma cidade que também a questão do paganismo é muito grande lá. Também. A relação de Repetiam, principalmente do imperador era mais acirrado ali, né? Era mais exigido ali, né? Isso. Então fala que ela estava próxima ali do Mar Egeu, no cruzamento com Frígia e a Lídia. Ali nós vemos a Lídia, né? Ficava cerca de 55 quilômetros ao norte de Éfeso. Foi a primeira igreja que nós comentamos ali. E no primeiro século pode ter sido cerca de 200 mil habitantes. Olha só, 200 mil habitantes para aquela época era um número bem expressivo. Mas isso a gente não conta os viajantes que chegavam ali. Era uma rota comercial, não se esqueçam disso. A gente tira aqui por Camboriú, né? Camboriú tem a sua população, né? Mas quando é época de temporada,
Diz que chegaram 2 milhões, a previsão, 2 milhões e 600 mil pessoas para visitar. Você imagina? Então, por ser uma rota comercial também, a população aumentava nesse período. Mas, passamos aqui, vou pedir aqui para o Jeff falar para nós quais que eram as características da cidade, irmão. Meu primeiro ponto aí. A cidade era o centro de adoração do imperador. Isso a gente já via, né, que já foi mencionado aí pelo irmão. Ali era um centro de adoração do imperador. Eu fico olhando o ego, né, que quer ser adorado. A mesma coisa que Lúcifer, né, quer ser adorado no céu. O mesmo espírito, né, que levou Lúcifer de querer adoração. Né? Quem é que não gosta de aplausos? Né? Quem é que não gosta de ter fama, né? Ser conhecido? É por aí, irmão. Com certeza, o contexto sempre é adoração. Envolve adoração. Sempre envolve adoração. Uma pessoa lá no céu, o desejo de Lúcifer é querer ser adorado. E esse desejo ele colocou no coração do homem aqui. Como pecado, né? Quando ele pecado. Então, o objetivo de Satanás é a adoração. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Esse é o objetivo dele. Então, uma coisa que eu vi, a gente falou na lição passada, que sempre o povo de Israel caía nesse pecado da adoração, da idolatria. Interessante, né? É isso aí. E fala que as comunidades, o que diz ali, irmão? Comunidade de cristãos vivia aflições e pobreza. E olha que era difícil, né? Era difícil naquele tempo, né, irmão? Já era difícil para os cristãos, que eram cristãos pobres. E ainda foi confiscado os seus bens, através do decreto que foi feito por Dorciliano. E muitos cristãos foram jogados na prisão. Passava a transbordar a perseguição de tudo quanto é jeito, foi um período de que eles viviam na pobreza, né? Então havia muita dificuldade. Às vezes, com um prato de comida, eles tinham que se sujeitar a muita coisa para poder sobreviver, né? O que falava mais lá, irmão? A população era muito hostil com os cristãos. O que fala de hostil, né? A gente vê que a população via os cristãos de um modo assim, vamos dizer, era a escória da sociedade, né? Eles eram ditos assim, não, você não adora nosso Deus. Onde você for, você é tratado com desprezo, discriminação, realmente. Você não poder adorar o seu Deus, porque você é dito como uma piada para todos. E você sabe que eu lembro de um comentário do Dr. Rodrigo Silva, que ele falou que tinha ali uma cruz, né? E tinha desenhado um burro nessa cruz. Já naquele tempo, já debochavam dos cristãos e faziam aquilo como um deboche, né, aos cristãos. E ali o que fala mais, irmãos? Os judeus se uniram com os pagãos para perseguirem os cristãos. Agora, de quem eles precisavam de mais ajuda, né? Porque os judeus tinham o mesmo Deus, não era o mesmo Deus? Não. Mas ao invés de unirem-se com os cristãos, eles fizeram errado. Uniram-se com os pagãos. Isso pode acontecer na igreja hoje? Com certeza, irmão. Tem muitas pessoas que se dizem cristãos. Essa mensagem é mais atual, né? Muitas pessoas se dizem cristãos para levantar a bandeira do cristianismo, mas às vezes as pessoas buscam levantar bandeiras de ideologias, de defendem coisas que contra os princípios da palavra de Deus. E os cristãos sofriam com isso. Porque o povo judeu era o povo escolhido por Deus. Foi o povo escolhido por Deus. O que aconteceu? Eles se uniram ao paganismo para perseguir o povo de Deus. Ao invés de se unir, dar uma força, pelo contrário. Se uniram, mas no nosso tempo tem muitos cristãos que se dizem cristãos mesmo, mas se unem às coisas do mundo para perseguir o próprio cristão. Hoje você não pode falar mais a verdade. Quer dizer, se entrar num grupo do WhatsApp, por exemplo, se você for fazer qualquer comentário ali que ofenda, né, ou falando a verdade. Eu penso que você mostra na Bíblia, não pode, eu penso. Ou eu creio na palavra de Deus ou não creio. Vamos mudar de assunto, ele vai falar assim lá no grupo, olha, vamos mudar de assunto, vamos falar do amor, e aí, como é que fica o erro, o pecado? Né? Vamos continuar fazendo aquilo que é contra os encantos de Deus? O apóstolo Paulo ele passou por muito na igreja, quando tive a igreja de Romanos, ele era, assim, eu digo assim, duro com as palavras.
Mas É necessário pregar aquilo. Por isso que a igreja de Éfeso é uma igreja pura. Uhum. Porque eles defendiam a doutrina dentro da palavra de Deus. E é assim que nós temos que fazer, irmão. Só que hoje o cristão não pode abrir a Bíblia para falar. Quando você abre a Bíblia para mostrar o que é certo da Bíblia, você diz com uma pessoa extremista ou com uma pessoa que causa divisão. Entendeu? Você não pode mais falar a verdade. Na verdade é o seguinte, estamos vivendo em tempos parecidos com esse, que a gente vai estudando aí, ó. Bem, naquela época você já falou sobre a experiência da igreja de Esmina, né, que foi um período de severa perseguição, era uma igreja fiel, e o Império Romano durante os séculos 2 e 3, você falou muito bem aí, né, os intérpretes historicistas, que é o método que nós usamos de interpretar a Bíblia, a gente busca na história. E para entendermos melhor isso, a gente sabe que um ano profético corresponde ao quê, irmão? Um dia, né? Um dia eu falei errado, né? Um dia que vale um ano. Isso eu falei errado. Então, os 10 dias correspondem a que período aí? 10 anos. Então, do ano 303 ao ano 313, esse massacre constante, sem dó, sem piedade. Você falou que Diocleciano, né? Depois pelo seu sucessor Galério, continuou essa perseguição e foi parar quando? O que diz lá mais embaixo, irmão? Até aproximadamente ali nas letras pretas lá. O que diz? Aproximadamente 313 depois de Cristo, quando Constantino, o Grande, emitiu o famoso Edito de Milão, concedendo liberdade religiosa aos cristãos. Uau! A gente pensa assim, foi um alívio, Imagina. Foi um alívio, né? 10 anos de perseguição. Você contou lá que o fio da espada chegou a ficar o quê? Cego, né? E cansavam-se os reversavam os carrascos para tentar descansar. Agora, irmão, parece um alívio, né? Uhum. Parece uma bênção. Mas será que isso foi uma bênção mesmo? Mas interessante que o período que a igreja mais cresceu foi o período que ela foi mais perseguida. Exatamente. Nós O período que ela era mais fiel era esse período. E aí a gente vê aqui, ó, ao nosso excelentíssimo Lúcio, aqui é uma carta. O senhor poderia ler para nós, irmão? Eu gosto que o senhor com a voz mais grave aqui, irmão, para a gente. Segundo século, o que diz ali? Ao nosso excelentíssimo Lúcio V, o procônsul de Bitínia e Pontos, tendo recebido sua carta, na qual você nos pergunta o que deve ser feito em relação aos cristãos. Você deve saber o seguinte: nós não encontramos nada de errado com eles, a menos que eles se recusem a adorar os deuses romanos e a blasfemar contra o César. Se eles se arrependerem e adorarem os deuses, eles devem ser perdoados. Se eles se recusarem, eles devem ser punidos. Muito bem, eles também adotavam uma política, né? Se eles se arrependerem, porque era importante ter ali os cristãos também, né? Porque eles também tinham riqueza, enfim, né? Então ali era uma opção, eles eram uma opção, mostrando a justiça romana, né? A pax romana. Não, se eles aplicarem, né? Se eles, no caso, arrependerem e adorarem os deuses, eles devem ser perdoados. Então isso é uma carta. O que o irmão tem para dizer? Interessante essa frase aí. Nós não encontramos nada de errado com eles. Na verdade, os cristãos eles davam um bom testemunho. Não ofereciam, não ofereciam a ninguém. Mas essa frase me lembra de Daniel, sabe? Onde foi que encontraram? Eu digo, olha, você não conseguiu encontrar nada de errado no Deus de Daniel. Mas temos que fazer algo para fazer com que ele, de alguma forma, a religião dele, com a lei deles. Ficaram sondando Daniel, aliás, eles fizeram um estudo, fizeram um levantamento, mas não encontraram nada, absolutamente nada. Mas onde nós vamos pegar Daniel? Ele tem o costume de louvar o Deus dele de uma maneira satânica, né? Fizeram um complô, como nós conhecemos, isso aí. 3 vezes ao dia, né? Durante 3 vezes, bem colocar pelo irmão, durante 3 vezes ao dia, o que ele fazia? Buscava o seu Deus, né? Que é o nosso Deus. Mas se Daniel recusasse, né, irmão? Se falasse assim, não, eu vou adorar agora o imperador, teria resolvido o problema. Por que será que eles não poderiam contar nada?
o Deus de Daniel na lei. Por quê? Porque eles sabiam, eles tinham para indicar Daniel. Eles sabiam que Daniel jamais ele se voltava a lei dele, a decreto, a idolatria. E aqueles cristãos naquele tempo preferiram morrer, assim como Daniel também, de ser jogado na cova dos leões. Olha que interessante, né? Um bom exemplo, irmão deu. Eles preferiram perder a vida do que transgredir os mandamentos de Deus. Isso não é um exemplo para nós, irmãos? Com certeza. E na história, a gente sempre vê os mandamentos de Deus sendo agredidos por Satanás. Parece que está sempre a lei de Deus em contra, né, envolvida nessa situação. Uau! Mas vamos lá, vamos pulando para frente. Qual que era a motivação dele, irmão? Lealdade ao império. Esse era o motivo do decreto. Na verdade, é importante ter essa lealdade ao império. Lealdade a Satanás. De fato. De fato. Não ao Deus verdadeiro. Aos meus deuses. Ao homem. Com tudo isso, Satanás. Satanás está por detrás, né? Em todas essas. Aí, o que fala lá mais, irmão? Acusações de ateísmo. Mas o ateísmo aos deuses, né? Ao Deus dele. Hoje, ser ateu é quem não acredita em Deus, né? É assim, mais ou menos que a gente vê. Mas naquele tempo, eram acusados de ateísmo aos deuses, ao imperador, né? Eram acusados de ateus. O que mais, irmão? O que diz lá? Desconfiança e preconceito. Olha só, eles ficavam aí, então, o que esse povo passava na cabeça? Não, esse povo, desconfiado desse povo, esse povo está tramando alguma coisa. Então, além de houver a desconfiança, também o preconceito era muito grande, né? Era uma igreja que sofria preconceito, era chamado de seitas. Seita de Nazareno, né? Quando se falava pelos judeus, né? Seita de Nazarenos. Interessante, né? A história vai se repetindo sempre. Nos últimos dias nós vamos ver tudo isso. A história, como se diz, vai se repetir. Sempre se repete. Sempre se repete. Eu vejo assim que Não há nada de novo, né? como é bom, né? Perseguição. Porque quando você é perseguido, é porque você está no caminho. Uau, muito bem colocado. Jeff, olha que interessante. Justamente o impacto. Exato. Depois da perseguição que iniciou, o martírio e resistência desse povo, e o que você falou, perseguiam, mas nesse período foi que a igreja cresceu mais. Exato. Interessante, irmão. Aquilo que eu falei. A igreja, você fazer um relato histórico do período que a igreja mais cresceu, foi o período que ela passou por perseguição. O período que a igreja cresceu não só em número, mas também em quantidade, espiritualmente. Mas quando a igreja ela se acomodava, quando a igreja estava bem, a igreja laica, a igreja o Estado, a igreja unidos, a igreja passou então a abraçar e entrou dentro da igreja o paganismo. Quer dizer, Satanás mudou de estratégia, né? Ele percebeu que através da perseguição, da luta, eu quero dizer para você que está assistindo aqui, meu amigo, tem muitas maneiras, essa é uma tática de Satanás. Às vezes ele tenta você por prazeres, por coisas desse mundo, passageiras, mas você é fiel a Deus, você não cai nisso. Aí o que ele faz? Aí ele falou, com raiva, não, ora, eu imagino aqui, dando um exemplo bobo aqui, né, uma pessoa que é do Corinthians e outra pessoa que é do Flamengo, né? Mas então, quem é do Corinthians se tornou flamenguista. E agora, o que acontece? Ele tem muitos amigos do lado do Corinthians, mas ele vai, no dia que está tendo jogo, com a camisa do Flamengo lá no meio dos corintianos. O que vai acontecer? É mais ou menos isso. Eu estou dando um exemplo bobo, né? É mais ou menos isso que acontece com você. Quando você aceita Cristo, você está vestindo outra camisa, meu amigo. Então, nessa fase, o casaqueiro espiritual. Exatamente. E você é perseguido. Por quê? Porque você tem ideia diferente. E muitas vezes, algumas pessoas vão abandonar você, né? Porque você agora é um cristão. Muitos amigos talvez vão virar as costas para você, mas saiba, não eram seus amigos de verdade, eram amigos do seu churrasco. Eram amigos do que você tinha para oferecer, não é verdade? Então, o crescimento da igreja foi um período de mais perseguição. E isso deixava irritado Constantino, porque Constantino olhava, né, irmão, e ficava vendo como que pode esse povo vem aqui na arena dar a vida deles em prol
esse Jesus, o que esse Jesus fez de tão especial? Isso começou a chamar a atenção. E quanto mais cristãos morriam, o que acontecia? Mais se multiplica. Mais se multiplica. É como se fosse semente, o sangue deles era como se fosse semente. Brotavam mais cristãos. E aquilo foi chamando a atenção do imperador. Ele mudar a estratégia. Era um bom político, é isso? Isso. E o bom político que é o quê? Apoio, o apoio dos dois lados, né? É isso aí. Tem que trazer os dois lados para mim. Porque lá naquela época do Império, os cristãos começaram a crescer, e o medo dele era que, vamos colocar aqui, um imperador cristão. Eu que não abro o olho, né? Então a gente sabe que a conversão de Constantino, meus irmãos, não foi uma convenção lá. Se você for pesquisar na história, ele cometeu muitos erros, e esses erros que ele cometeu infiltrou dentro da igreja, porque ele era um político, muitos costumes pagãos, né? E a gente vai estudar isso no decorrer aqui do curso. Ele mudou as leis de Deus para profetizar do Salmo de Daniel 7:25. O que diz lá? Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará o santo do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Logo depois de Constantino assume o poder, o que ele fez? Passou o tempo que ele deixa o trono vago, isso é uma outra história. Ele é outra história que a gente vai. Então, a gente sabe que esse dia de 24 horas, por exemplo, foi estabelecido por Constantino, que diz lá que mudaria os tempos e as leis. Então, quando você olha no relógio 24 horas, no relógio de Deus é diferente. É o autor do sol, a partitura dele. Mas isso é outro estudo que nós vamos ver daqui para frente. E você vai constatar que mudou. E mudou também uma lei, dentro da lei de Deus, mudou uma lei, que a gente sabe qual lei que é essa, irmão? Lei dos 10 mandamentos? A lei dos 10 mandamentos. E que lei é essa? Dábalo foi uma delas, né? Foi uma delas. Então a gente percebe aqui que foi trocado, né, nesse período de Constantino. Cumprindo-se o que estava escrito em Daniel capítulo 7:25, que mudariam os tempos e a lei. Mas continuando aqui, agora fala dos sinais, irmão Jerry, e que a gente aprende. Qual que era o sinal do cristão? Era o sinal da cruz ou era outro sinal? O sinal da cruz, o código, né? Era o código de saudação, né? Quando chegava, um saudava o outro, né? A paz de Deus, né? Seja convosco. Amém. Eles tinham uma cor também. Cor também, né? Que usavam a cor vermelha e branco, né? Então, para identificar um cristão, né, como é que é? Eles faziam um desenho, explica como é que vai ser. Faziam um desenho, chegava como se fosse uma senha militar, né? Você chega próximo a outra pessoa, você quer saber se a pessoa é cristã ou não. Um código dele. Um código. Desenhava meio peixe no chão, e se a pessoa desenhasse, completasse aquele peixe com outro desenho, né, você sabia que a pessoa era cristã. Não seria um infiltrado ali, olha que interessante, né? Então você tinha que fazer isso, né? O infiltrado já não ia saber o que a pessoa estava fazendo. Era bem interessante isso, né? Que legal, interessante, olha. A gente está hoje aprendendo cada coisa interessante também. E a adoração ao imperador, você já falou um pouquinho mais. Então a cidade naquela época era um centro de adoração. Então, o apóstolo Pedro falou uma coisa linda. O que disse o apóstolo Pedro? Leia aí, Jack. O que disse o apóstolo Pedro? A cidade era o centro de adoração do imperador. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Uau! Então vai chegar uma situação, né, que nós como cristãos, quando as leis dos homens estiverem interferindo nas leis de Deus, vamos ter que falar como os apóstolos. Então, você vai ver que realmente quem é o verdadeiro cristão. Exatamente. Mais importa obedecer a quem? Obedecer a Deus e às leis dos homens. Está lá em 29. E por causa deles serem fiéis a Deus, o que aconteceu lá? O que diz lá? Nele. O simples fato de obedecer a Deus e não aos homens trazia a pobreza, prisões e martírios. Então a comunidade de cristãos vivia aflição e pobreza. Nós já falamos para que eles eram humilhados, irmão. E você pensa que nos últimos dias agora vai ser diferente?
eram perseguidos por causa do quê? Da sua fé, caluniados, torturados. Quando a coisa apertar mesmo, eu vou dizer uma coisa para você. Esposas vão entregar maridos, vice-versa. Filhos vão entregar pais, pais vão entregar filhos. Quando a coisa ficar feia, vai ser assim. O mal de muitos cristãos achar assim, irmão. É interessante, irmão, porque existe uma teoria que o cristão não vai passar pela perseguição, grande perseguição. Isso aí vai mais conversa de Satanás. Por quê? E tem muitos cristãos que falam assim, irmão, questão muitos abusos, esses dias aí, um pastor, falou que os adventistas do sétimo dia são hereges, quando questão no sábado também, e outras coisas mais. Então, olha só, pessoas costumam dizer assim, irmão, como é que nós vamos guardar o sábado no dia que nós vivemos hoje? Difícil, irmãos. Mas eu falo uma coisa, quando a gente tem fé e confiamos em Deus, dá para guardar. Esse povo vai passar por humilhado, perseguido, caluniado, torturado, passavam por muita necessidade, mas eles eram fiéis. Amém. Eles não abandonavam a fé. Tem muitos cristãos hoje, desculpa a expressão, não, pode falar, essa é questão do Tega. Verdade. Eu quero ter cristão, mas na perseguição, não quero passar a perseguição, não. Quer ser. Na hora da minha fé é comprovada, eu não quero. Eu quero só o nome de Cristo, eu quero o nome de cristão. Eu quero a bênção do cristianismo para a minha vida, mas não quero perseguições para mim. Se cada um de nós fosse nem Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Deus me tirando da morte, ou não, eu não vou prostrar esse Deus de Paulo, esse Deus que não me dá misericórdia, que não tem misericórdia de mim, que não me protege, que não morreu na cruz pelos meus pecados, mesmo sendo sem me conhecer. Falou muito bem, Jack, porque ele fez, Nabucodonosor fez uma estátua, ele pediu o quê? O que ele pediu? Pediu que se prostrasse diante da estátua, e quem não fosse prostrar seria jogado na fornalha ardente, né? Ele fez uma fornalha lá para matar as pessoas, né? E era tão quente que as pessoas que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego só chegaram perto. Eles morreram. Você vê, soldados fortes, né? Exato. E aí está o exemplo, né? E a gente fala assim, irmão, se você não quer passar por isso aí, então você está no lugar errado, está no lado errado. Isso mesmo. Então, não se espera moleza pelos dias, né? Diz que um bom marinheiro se faz com o mar em tempestade, né? Isso aí. Vamos lá, continuando aqui. Eu quero fazer também aqui um breve comentário. Ele já está na internet, até mesmo alguns irmãos católicos colocando na internet, criticando a atitude de Francisco, sendo que ele é um Papa que não representa a Igreja, entendeu? Então, alguns católicos falam isso. Ele lançou uma encíclica já faz muito tempo, eu acredito que até antes dele também, João Paulo II falava de uma nova ordem mundial, né? Que o mundo não podia continuar como está. E o que esses irmãos católicos estão dizendo é que o plano desse Papa, né, que diz eles que não representa eles dizem assim, que é reduzir o consumo de produtos e serviços descartáveis, vem disfarçado de uma coisa muito boa, que o mundo como está o que eu tenho percebido? Esses dias eu fui ali numa praia e estavam proibidos as sacolas plásticas para não contaminar o mar. E aí eu concordo, a gente também tem que cuidar do nosso planeta, né? Mas isso também não é uma coisa, segundo o que eles estão dizendo, se não somos nós, são os próprios irmãos que estão dizendo aí, que escolher produtos e serviços tem que ser de forma sustentável, né? Que através desse plano verde, né, que o Papa está lançando, reduzir o desperdício de alimentos. Até muitos dizem que esse Papa é um Papa comunista, estão falando essas coisas. Adotar hábitos de vida mais simples e sustentáveis. Parece tudo isso bonito, segundo eles falam, mas o que está por detrás disso? O plano é estabelecer ali o grande reset. E isso foi estabelecido ali por alguns, o Klaus Schwab, que é o presidente executivo do Fórum Econômico Mundial. Em 4 anos há uma reunião entre os homens mais proeminentes do mundo,
e eles estabelecem metas e planos. Pessoas importantes estão ali. Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, David Malpass, que é o presidente do Banco Mundial, e a Kristalina Georgieva, que é a diretora do banco do FMI, né? Então, eles têm muitas teorias aqui dizendo que o princípio dessa proposta do grande reset, segundo o que estão dizendo, é resetar tudo, começar do zero. Quando você vê reset no computador, você aperta ali e começa a vida do zero. Se o mundo está indo num caminho sem volta, e que o capitalismo se tornou muito selvagem, e que precisa haver um tipo de economia onde todos são incluídos. E, então, essas marcas do Smart, por exemplo, né, que a Amazônia está sendo desmarcada, está tendo umas conversas aí que a gente vê que está tendo mais devastação do que no governo anterior. A gente pode entrar na internet, a gente vê, mas isso tudo parece uma coisa assim, tudo idealizado e planejado. Parece um aumento da igualdade social com a redução da pobreza e a desigualdade de renda. Quem é que não quer viver num mundo onde existe igualdade e tal? Mas imagine você tirar de uma pessoa que tem para dar para uma pessoa que não tem. Isso não é justo, né? E os países mais prósperos e mais ricos são os países protestantes. Agora, pensa o que eles vão perder com isso. E até tinha um senhor que deu um exemplo que se ele sair do teu lugar lá, não sei qual é o país da Europa, da sua casa e demorar nas férias, se ele voltar, ele vai encontrar lá uma pessoa dentro da sua casa. Porque isso, se a pessoa tiver necessidade, a pessoa tem que ser atendida. Essa é a política. Então você trabalhou tanto, lutou para conquistar, para ter ali suas condições de ter um bom carro, uma boa casa. Essa casa já não vai mais pertencer a você, esse carro já não vai mais pertencer a você, agora pertence ao governo, pertence à nova ordem mundial. Para completar tudo, você vai ter que começar do zero, não sei como vai ser. Então eles dizem que isso vai haver uma melhor distribuição de renda, vai equiparar, né, os países, e vai haver uma maior governança global com isso, a cooperação entre os países para enfrentar os desafios globais. Tivemos a pandemia, as mudanças climáticas. Por que eu estou trazendo tudo isso? Porque isso é o fundo de quem discordar disso, o que vai acontecer? Vai ser visto como uma pessoa que está indo contra um novo sistema. Então, o sonho, já há muito tempo, tem um escritor chamado Thomas Horn, ele fala que isso está sendo tecido já há muito tempo, ali pela igreja, né, pela igreja católica, que vem encabeçando isso, estabelecer um governo mundial centralizado. E quem você acha que vai assumir esse governo mundial? Quem melhor? O homem do pecado, filho da perdição. Exatamente. Então vai ser uma autoridade política e também ninguém melhor que uma pessoa, né? Que tem dois lados. Exatamente. Então eles pretendem um controle financeiro mundial, um banco único e você vai ter muitos benefícios se você concordar com esse sistema. Igualdade econômica mundial, moeda única, desarmamento mundial, esse é o plano. Você reparou que há uns tempos atrás você tinha que entregar sua arma, né? Imagina um povo armado. Um povo armado é um exército, né? Então, se o povo está desarmado, o que vai acontecer? Está fácil para... O que aconteceu lá aqui vizinho de nós, na Venezuela? Né? No governo anterior de Maduro ali, o povo desarmado é fácil de oprimir. É fácil de oprimir, exatamente. E agora você imagina das leis, né? Das leis, porque você não tem como se proteger. Agora, você não tem como proteger também sua propriedade. Pessoas vão entrar ali, vão tomar conta. A própria família, né? A própria família fica que é como é que se diz, a maior criação de Deus, né? Tu não pode proteger a tua família com os vândalos, com as pessoas que vão invadir a tua casa, vão tomar aquilo que é teu, e com isso podem molestar os teus filhos, as tuas filhas, né? Esposa. O caos que vai durar, né, irmão? Agora você imagina um país desarmado, sem bomba atômica. Você já imaginou? Então vai estar à mercê do governo.
E ele fala também regular o fluxo migratório, e tudo isso ele fala, o Thomas Horn, mas não é só ele que fala também. Aqui também tem um livro de um dos comentaristas na época da Jovem Pan, foi até calado esses dias, ele fala que foi calado pelo atual governo, né? Foi mandado embora, deve ser mandado embora, e ele escreveu um livro chamado Agenda 2030. Sabe o que significa? Um sequestro à liberdade. Por que nós estamos comentando isso aqui? Para que você abra os olhos. Nós já estamos vivendo o período do fim. Então precisa haver um controle, precisa haver um governo. E agora imagina ele fala, você levanta de manhã cedo, alguém bate na porta da sua casa e fala assim, meu senhor, nós representamos o novo governo mundial, a partir de agora, dessa data de 2030, a sua casa não pertence mais ao Senhor, pertence ao governo. Essa história aí, a igreja de Regina passou por isso. Olha aí, não está repetido? Confiscada para casa. Isso vai ser repetido. É um plano para isso. E ele fala que o Fiuza conclui no livro dele, afirmando que essa agenda de 2030 é um perigo para a liberdade e a democracia. Isso está ferindo, é um sequestro da tua liberdade. Então ele defende que as pessoas devem se opor a essa agenda e lutar por um mundo mais livre e justo. Amém. E o que nós queremos passar com isso? Porque nós sabemos que nos últimos tempos o anticristo ele ia trabalhar, ele ia agir, e o povo de Deus ia ser perseguido. Vamos estabelecer um decreto, nós vamos ver mais para frente. Então, essa linguagem toda bonita aí, parece lindo, né? Parece um livro de mostrar quem que não quer ter a igualdade social. É lógico. Quem que não quer ter acabar com a pobreza? Acabar com a pobreza. Mas a Bíblia diz que quando se fala de paz, haverá o quê? Repentina destruição. Vamos falar assim, não, agora não existe mais bomba nuclear. Todas foram desativadas e agora um país não pode ameaçar mais o outro. Precisamos de um governo único, precisamos de um líder que venha a levar o mundo para uma nova era, né? Isso. E uma era de paz, né? E isso é possível, já dizia João Paulo II, isso é possível. Por que nós estamos dizendo isso? Não somos só nós. Muitos irmãos também católicos que não estão concordando com o que está acontecendo. Eles estão vendo uma mudança. E isso eu digo para você com muito carinho. Nós estamos aqui ferindo ninguém, de forma nenhuma. Estamos mostrando o que está acontecendo nesses dias e abrir os olhos do que a Bíblia deixa claro. Nos últimos dias o que vai acontecer. Mas, voltando ao nosso tema, então Jesus faz uma avaliação dessa igreja. Como é que Jesus vê a aflição, pobreza da igreja de Esmirna? Os membros da igreja correm um perigo terrível. A gente viu em grego, né? Essa aflição fala que eles foram esmagados. Foi como se estivessem sendo pressionados a tal ponto. E isso foi uma exigência naquela época, o culto ao imperador. E a calúnia maligna dos judeus, que ao invés de unir-se a eles, serem fiéis também ao Deus, o que eles foram? Perseguidos. Juntaram as pessoas que vão perseguir. Nós já falamos sobre isso aqui, né? Jesus, ele fala, em Mateus, fala que não tem para acontecer isso. Traição uns aos outros. Talvez você esteja lá de uma pessoa que é cristão, que se diz cristão. Que se diz cristão. Quem sabe até nos últimos dias da história, o joio e o trigo estão juntos. E Jesus ele não vai tirar o trigo, senão o joio não vai estragar o trigo, eles vão crescer juntos. Mas a Bíblia diz que as pessoas vão cair uns aos outros. E o que nós podemos fazer, irmãos? A nossa meta é ir para o céu. Se nossa meta é ir para o céu, qual é o nosso objetivo? É buscar Deus. A nossa regra de fé é a palavra. Não é o que o bispo fala, ou o padre, ou o pastor, não. A nossa regra de fé é a Bíblia. Amém. É ela que nos ensina o que é certo ou errado. Não é o irmão Pedro, o irmão Jefferson, o irmão Anderson, não. É a Bíblia. Isso faz um apelo para você estudar a Bíblia. Busque o conhecimento da palavra de Deus, estude as profecias, para você compreender. Já tem muita gente abrindo os olhos, já. Com certeza. Sai dela pouco meu, vocês vão ver o que Deus quer dizer com isso, vocês vão entender. Realmente
tive a oportunidade de ver um vídeo desse do YouTube falando a respeito de um certo líder de uma certa igreja que passando dos limites assim na questão de doe a herança que você receber para a nossa igreja, para a gente, mesmo que eu não estando aqui, para que a igreja promova o Evangelho, propague o Evangelho. Então, não dê mais a tua herança para os teus filhos, para quem de direito, né, para os teus netos, mas doe para a igreja. Né? Então, eu vejo assim, a manipulação desses líderes religiosos, né, o que eles estão fazendo ao povo, a manipulação. Né? E a gente observa também os dois extremos, né? Então, fazendo aqui o fechamento final, já terminando o nosso estudo, há uma promessa, né? Há uma promessa para o vencedor. Aquele que permanecerem fiéis receberão a coroa. Nós já falamos sobre essa coroa, mas uma coroa que não é perecível. Ela fala que consiste em vida, isto é, eles não experimentarão a segunda morte. A segunda morte, eles já entendiam muito bem, quando João deixou escrito ali, que essa segunda morte é aquela morte para nunca mais, né? É a morte eterna. Deus nos livrou dessa morte eterna. No Apocalipse, a segunda morte significa a extinção total dos ímpios. Está lá no capítulo 20, verso 14. É o oposto da vida eterna. Então, a segunda morte está reservada para os ímpios, né? Está lá em Apocalipse 26 e Apocalipse 20, 14 e 18. Mas para eles que foram fiéis, eles tinham essa esperança. Nós não somos como os demais, meu irmão. Pode ser que a coisa venha a ficar preta mesmo, como nós já estamos vendo, que já está acontecendo. Mas se você estiver firme com Deus, passe o que tiver que passar. Mas seja firme. Porque assim como eles foram firmes, a ponto de não se importarem com suas vidas, mas a gente sabe que vai haver uma recompensa para os fiéis. Coroa da vida eterna. E também nós vamos ver que eles não sofrerão dano da segunda morte. Isso não é uma grande bênção, não é uma grande esperança para nós, né? Então, que a gente possa ser este cristão, a exemplo da igreja de Esmina, sermos fiéis a Deus naquele grande dia. Mesmo que a gente venha perder a vida, mas nós vamos escutar uma voz. Levanta-te, filho meu amado, querido. Amém. Não sei se o irmão vai fazer as considerações finais. Eu vejo assim que o mundo está caminhando realmente para a volta de Cristo. E eu louvo a Deus, né, pelo fato de Ele ter me resgatado, amém, das trevas, né, me trazendo para a luz, e me trazendo principalmente para a verdade. Né? E hoje em dia a gente vê tantas igrejas que perdem a oportunidade de pregar a verdade, né? Pregar o evangelho verdadeiro, né? Para os seus fiéis, né? das igrejas, atrás de prosperidade, né? Atrás de curas, atrás de bênçãos. E que muitas vezes o inimigo, o diabo, mente realmente, descaradamente, né? Engana. E você perde a oportunidade de falar do amor de Jesus para as pessoas, mas falando a verdade, né? Quais são os caminhos, né? Não basta você crer, você precisa obedecer à palavra de Deus. Muito bem, obrigado, Jeff. E você, meu irmão Anderson? Os irmãos da igreja de Esminas foram perseguidos, mas combateram o bom combate, acabaram a carreira e guardaram a fé. Eles deixaram um legado para nós. Deus ele fala também que nós vamos passar por provações, por tribulações, mas também tem uma coroa, cada um de nós. Agora, o apelo que eu faço para os irmãos, mantenham firme. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé. Estude a Bíblia. Passe mais tempo estudando a palavra de Deus.
Que você não seja enganado quando essas coisas vierem acontecer. Esse é o apelo que eu faço para vocês e Deus abençoe. Vamos encerrar então com uma oração. Vamos pedir aqui ao irmão Anderson que faça uma oração final. Vamos lá. Senhor Deus, hoje nós estudamos sobre a igreja de Egina. Nossos irmãos na fé passaram por tribulações, muitas perseguições. Mas o Senhor estava com a tua igreja, Pai. Assim como o Senhor está conosco hoje. Nos ajude para que a gente possa também, Senhor, ser fiel a Ti. Até no meio das provações quando elas vierem, Senhor. Amém. A gente venha receber nossa coroa da vida. Amém. Que essa pessoa que está aí, Deus, ouvir essa mensagem, ela compreenda, Senhor. O Senhor realmente quer para a vida de cada um, Senhor. Amém. Que nós estejamos preparados para aquele grande dia, Senhor. Grande plano. Obrigado por tudo, por essa mensagem maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.